começar. Bom, o tema de hoje, gente, é um tema que a gente já conhece, né? Que é a existência da ética. A ética, na verdade. A unidade 10 é sobre a ética. E a aula 26 é a existência da ética. E o primeiro assunto que a gente vai abordar é sobre senso moral. E aí, como estamos diante de companheiros espíritas, eu vou lembrar de quando Allan Kardec pergunta aos espíritos por que a doutrina espírita é tão, é tão fácil que jovens ainda na adolescência conseguem entender, mas ao mesmo tempo é tão difícil que doutores da academia não conseguem entender. Por que acontece isso? Aí os espíritos respondem: por um processo chamado desenvolvimento do senso moral. Isso só referenda o quanto o espiritismo é filosofia, né? E aí a Marilena Chauí, ela vai trabalhar o que é senso moral, porque para a gente entender de ética, a gente tem que entender o que é senso moral. E ela vai dizer que senso moral são manifestações de honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo. Então, segundo ela, essas são emoções e sentimentos do senso moral. Então, a pessoa ser mais honesta ou menos honesta, ser mais honrada ou menos honrada, ter senso de justiça, ser altruísta ou egoísta, isso vai definir o grau de senso moral. Eu achei bem próximo aí da filosofia espírita esse conceito dela. E ela vai dizer que tratar de senso moral não tem como tratar de senso moral sem falar, por exemplo, de violência. Porque o horror da violência lembra o baixo senso moral, né? Os assassinatos brutais, estupros, genocídios, né? Que vai demonstrar um grau de baixo senso moral, né? Baixo espírito de justiça. E essa questão de justiça e injustiça, que também é uma questão muito delicada, bem do senso moral. Quando ela está falando, isso é um processo íntimo, interno, de auto-interrogar-se. Então, o grau de justiça é uma questão quase pessoal, é algo interno, não tem algo, não tem como. Claro que o conceito de justiça de uma cidade, de um país, de um estado, de um país, tem a ver com o grau de senso moral dos habitantes daquele país. Nós temos ainda hoje países que apedrejam mulheres por adultério, até a morte, que dão chibatadas em praça pública. Então, temos ainda no Brasil, volta e meia, flagrantes de escravidão, ou como eles chamam na lei, processo análogo à escravidão. Ou até mesmo manifestações de racismo, no caso do Brasil, racismo contra o negro, que é uma espécie de arcabouço ou inconsciente da escravidão, da injustiça de uns submeterem aos outros, de achar que por ter a pele negra a pessoa deve ter tarefas inferiores, de achar que por ser mulher ela não pode desenvolver tarefas de mando na empresa. Então, isso tudo provoca o nosso senso de justiça e injustiça, como diz Marlena Chauí. Mas ela fala que tem coisas que são bem sutis, que vai mexer com a nossa ética. E aí eu fiquei bem mexido nesse ponto, né? Ela, na página 255, ela vai dizer, por exemplo, uma pessoa com doença terminal, que o corpo está ligado por máquinas, que a pessoa
às vezes sente dor ainda. E aí vem a seguinte pergunta, e eu quero que vocês vamos tentar pensar nisso com profundidade, sem dar aquelas respostas prontas. A proposta aqui não é moral, a proposta aqui é ética. Moral é o conjunto de normas. Ética é como eu, espírito, inteligência, me relaciono intimamente com essas normas. Então, por exemplo, né, homens e mulheres são iguais, mas às vezes internamente, bom, não é bem igual, não. A mulher não tem tanta força quanto o homem, então eu tenho divergência da norma moral. Eu interpreto de uma maneira pessoal. Isso é a ética, né? É a interpretação da moral. Então, aí a pergunta que se faz é: não seria melhor que a pessoa descansasse em paz? Podemos desligar os aparelhos? Ou não temos direito de fazê-lo? Se não tenho direito de fazer, estou vendo o meu familiar doente ali, morrendo à míngua, o que fazer? Qual é a ação correta? A eutanásia? O que é eutanásia? E aí, a gente meditar sobre isso. Eu sempre tive uma resposta pronta para isso. Até a médica me chamar no hospital, eu e meus irmãos, e dizer: se a sua mãe der mais uma parada, eu não vou ressuscitá-la. E eu quero autorização de vocês para isso. E aí eu falei: não, a senhora sabe, eu sou espírita, e como espírita, a gente é contra a eutanásia, só que se a sua mãe voltar, ela vai ficar vegetando. E ela vai ocupar o espaço de uma outra pessoa que poderia ter uma vida pela frente. Se ela fosse mais jovem, eu ressuscitaria. Eu também sou espírita, e ela começou a dialogar com a gente, com 7 filhos e o pai ali presente, né? Então, eu percebi que a coisa é muito mais profunda, como diz a gíria popular, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples quanto quando alguém pergunta e a gente responde. Uma outra situação que a Marilena levantou aqui. Uma jovem descobre que está grávida. Seu espírito ainda não estão preparados e o corpo para a gravidez. O parceiro, o pai da criança, também é tão jovem e não quer apoiar ela. Ela está sozinha. E aí, para ela ter essa criança, ela vai ter que parar de estudar para trabalhar e sustentar a criança. Se for, por exemplo, uma moça muito pobre. E aí, ela apresenta esse exemplo e ela diz que muitas instituições comerciais discriminam as mulheres grávidas, sobretudo as solteiras, não dando emprego. Por quê? Mulher grávida vai tirar licença maternidade, eu vou ter que contratar uma outra pessoa para substituí-la. Tem patrão desinformado que acha que é ele que vai pagar a licença maternidade, ele não entende que é o INSS. Enfim, elas são discriminadas. No meio empresarial, todo mundo foge de mulher solteira, de preferência, mulher nova que pode ter filho, né? Embora o bom é que é uma caixa de surpresa, eles quebram a cara. Ah, essa aqui nunca vai ter filho. Aí contrata, a moça arranja o namorado, o cara está apaixonado e fica grávida, né? Mas, enfim, essa moça aqui não, ela é nova. E aí, pode fazer um aborto? Ela deve fazer um aborto? Aí a gente quer responder rápido, né? Mas a pergunta é para a gente pensar com profundidade. Aí tem o terceiro caso. Um pai de família desempregado. Lembrando, pessoal, que filosofia não é resposta, é pergunta. Não é aula de moral. Aqui a ideia é provocar cada um de nós. Um pai de família desempregado recebe uma oferta de emprego que exige que ele seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Sim. Ele vai ser um matador de aluguel? Precisa. Vamos supor,
sonegar impostos, se envolver em mecanismo de esconder dinheiro para que o governo não pegue na empresa, são coisas desonestas, né? Aumentar o preço mais do que devia, fingir que na Black Friday colocar um preço falso, sei lá, né? E aí a pergunta é: ele pode aceitar o emprego ou ele deve recusar e ver os filhos passando fome? Ou a mulher morrendo que tá passando por um tratamento de saúde? Como é que é isso? Né? A pessoa que entra no supermercado para roubar filé mignon no Natal para fazer uma festa com a família, que está desempregada. São coisas que uns vão dizer está errado, outros dizer não, está certo. Aí a questão aí não é a resposta, é pensar na questão. Como é que a gente vai meditar sobre isso? Uma pessoa vê das portas de uma escola um jovem vendendo droga. O jovem está vendendo droga. Essa pessoa, ela deve denunciar esse jovem para a polícia? Esse jovem, será que ele é só traficante ou ele é usuário e trafica para alimentar o próprio vício? Ou, diz ela, ele deve falar com as autoridades escolares primeiro, com a diretora, antes de falar com a polícia? E de que adiantará voltar-se contra o consumo, prender o jovem ou acabar com o consumo, se nada pode fazer contra a venda propriamente dita? Você prende o traficante, o jovem, pequeno traficante, mas o grandão, que mora lá na Zona Sul, que mora, tem carro de luxo, esse não vai na rua vender. Esse fica lá escondido, inclusive guardado por seguranças, né? E um jovem que talvez possa ser salvo de um vício que irá destruí-lo. O que fazer nessa história? O que eu faço? Ele está ali, vendendo droga. Poderia vender para o meu filho, mas também ele é uma criança, é um jovem. Poderia ser meu filho também. O que eu faço? Então, isso é senso moral. A resposta a essas perguntas vai depender do nosso desenvolvimento do senso moral. Vai depender do altruísmo ou egoísmo, do espírito de justiça, do grau de honradez, do grau de honestidade. E aí, em seguida, ela vai abordar a questão da consciência moral. Porque para eu responder essas perguntas, eu preciso ter o quê? Uma consciência moral. O que é consciência moral? Ela vai dizer o seguinte: o que fazer, o que nós vamos fazer, justificando para nós mesmos a decisão, tomar uma decisão, internamente eu justificar por que eu decidi assim, para mim, para os outros. E assumir as consequências dessa decisão. Eu vou denunciar o jovem, ele vai preso, a polícia vai espancar ele. Então, eu tenho que assumir isso. Não, eu vou fazer isso porque eu quero proteger os outros jovens que não usam droga. Isso seria uma das respostas. Mas a ideia não é responder, é saber que a resposta tem que ter isso aqui, ó. Isso tem que estar alinhado àquilo que eu conheço e eu tenho que estar justificado para mim por que eu decidi e ter a noção de consequência. E para fazer isso, diz ela, a consciência moral, ela precisa dos valores morais. E aí volta aquela coisa: justiça, honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. Para eu ter uma consciência moral, ou seja, para responder aquelas perguntas, vai ser colocado em evidência o meu grau de justiça, de honradez, de sacrifício, de admiração ou vergonha, de culpa, de remorso, de contentamento, de raiva, de ódio.
de amor, de medo, de dúvida. Tudo isso são valores e sentimentos, né, provocados pela consciência moral. Então, eu vou ter, dentro vai estar o quê? A ideia do bem e do mal. E aí ela vai dizer, os sentimentos e as ações nascidos de uma opção entre o bom e o mal, ou o bem e o mal, também tem como o desejo de afastar a dor e o sofrimento, e de alcançar a felicidade. Então, eu vou tomar a decisão se eu apoio o aborto ou não, se eu concordo de prender o homem que roubou o filé mignon, se eu apoio a menina que fez o aborto ou não, com base em quê? No medo, no desespero, na consciência de culpa, na generosidade, no senso de justiça. Tudo isso vai mexer dentro de mim. O nome disso é ética, gente. O nome disso é ética. Então, a minha resposta vai entender alguns desses sentimentos. E é importante que eu saiba, e de preferência que eu identifique. Por que eu estou respondendo isso? É medo? Ou será generosidade? Ou é egoísmo meu? Então, a resposta tem que ter por trás, um filósofo, ele, por trás da resposta dele, ele tem a consciência do porquê está respondendo. Essa é a consciência moral. Ou seja, ele precisa identificar. Vocês vejam que essa aula está totalmente casada com a aula da Joana de Anjos do domingo. Né? Joana fala exatamente isso. Transpessoal é essa consciência moral, não moral de religião, mas de saber o que eu estou fazendo, de se conhecer, né? Então, senso moral ou consciência moral diz respeito aos valores, sentimentos, intenções, decisões e ações que a gente toma para quê? Para um desejo de fidelidade ao exercício da liberdade. Por trás está também a ideia da liberdade. E aí, para tomar essa decisão, a gente vai usar uma coisa chamada juízo. Juízo quer dizer julgar. Eu não necessariamente julgar a pessoa, às vezes a gente julga, mas a gente pode julgar a situação. E a situação pode ser abordada em dois tipos de julgamento: o julgamento de fato e o juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato é apresentar as coisas como elas são e como não são. Então, é fato, não tem o que avaliar. Por exemplo, choveu hoje à tarde. A chuva durou 50 minutos, durou quase uma hora. É o juiz de fato. Choveu mesmo, no tempo, foi 55 minutos. Vou dar um exemplo que a gente fica entre juiz de fato e juiz de valor, fica bem legal. Por exemplo, a guerra lá na Israel e Palestina. Juiz de fato é uma guerra que mata mais de 15 mil palestinos e menos de 2 mil israelenses. Isso é fato. Agora, juiz de valor. Não, é que o Hamas é um grupo terrorista e o povo de Israel só está se defendendo. É juiz de valor. Eu discordo, porque é o juiz de valor. Eu posso ter uma opinião diferente. Agora, juiz de fato, não. É fato. Morreram mais de 15 mil pessoas. Não tem. Isso aí é fato, foi registrado. Então, choveu. Ou então, a Covid matou 700 mil pessoas no Brasil. É fato. Não, mas isso aí é porque, na verdade, nunca matou ninguém, não, isso é mentira. Aí eu viajar na maionese. Então, o juiz, de fato, não tem como a gente negociar. Porque, de fato, é fato.
Agora, juízo de valor aí já depende da nossa subjetividade, do que nós temos dentro de nós. Então, o juiz de valor, diz a Marilena, avaliam as pessoas, as coisas, as ações, né? Envolve sentimento, envolve estado de espírito. Quando o cara fala, o povo de Israel tem que varrer mesmo os palestinos terroristas, tem o estado de espírito aí, tem a intenção e decisão, como bom e mal. Então, na visão deles, os palestinos são do mal. Eu não consigo ver Maher como uma pessoa má, mas tudo bem. Na visão daqueles que odeiam o povo de Israel é mal. Então, assim, agora, é mal ou não é? Isso é um conceito. Por isso que a gente chama de juízo de valor, não é juízo de fato. O juízo de valor depende do quê? É o juízo moral. Eles são normativos. O dever de ser nossos sentimentos. Eles estão sempre banhados pelos nossos sentimentos. Cria para a gente a ideia do que é correto e incorreto. E aí, o que é correto? O que é incorreto? É subjetivo. O que é correto para um pode ser incorreto para o outro. E o juízo moral também lembra sempre a ideia do bem e do mal, da liberdade e felicidade. Que isso, aí a Mariana Chauí vai dizer, a ideia de bem e mal, liberdade e felicidade, ela é um processo histórico-cultural. É um processo, traduzindo um processo ideológico, depende. O que para um é o bom, para o outro pode ser o mal, né? Um acha que o presidente da Venezuela é o demônio, o outro acha que não, o presidente dos Estados Unidos que é o demônio. Então, essa questão de bem, mal, demônio, não sei o quê, isso tudo é subjetivo, isso tem a ver com os nossos sentimentos, com a ideologia, com o processo histórico que foi construído na nossa cabeça. E a ideia da filosofia é desconstrução desse processo histórico. É a gente ganhar uma independência de avaliar o que pesou nisso daí. Então, ela fala do perigo da naturalização do que a existência moral esconde. Portanto, a essência ética, o fato de ser criação histórica. Então, a naturalização de que, por exemplo, cristão que é cristão não pode ser comunista. Quer dizer, isso é um conceito moral, é um processo que foram verdades que foi colocado. É senso moral, é o juízo, não é o juízo de fato, é o juízo moral aí. Então, peraí, eu não penso que comunismo é isso. Aí vai o pessoal lá, os padres mais trabalham com comunidade, fala, Jesus era comunista. Comunista é pensar no semelhante. Eu, não, isso é muito bom, que mata. Aí já é a questão aí envolve muita questão moral. E aí, isso vai entrar automaticamente, eu vou entrar um pouquinho seu tempo só, na questão da ética e da violência. Porque para eu adotar essas condutas banhadas por essas crenças, eu vou acabar cometendo violência. Ela vai dizer assim: a violência é percebida como exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária aos seus interesses e desejos. Então, violência não é só matar. Quando eu grito, obrigo a Jailza a fazer aquilo que eu quero, que ela não acha certo, eu estou sendo violento com ela. Então, a gente pode ser violento com o outro por uma simples fala, né? Inclusive, o curso de comunicação não violenta nos mostrou isso, né, que a gente fez. Então, pensar que nós somos sujeitos, e como sujeitos, temos direito a conhecer e agir do jeito que quisermos. Não podemos ser tratados como coisas. Somos agentes livres.
por isso a violência ela é sempre contra a liberdade. Então, a fala que aparece muito com a ideia de o que é permitido, o que é proibido. E aí, agora é com Sócrates. Pronto. Deixa eu adicionar Dá para você. me ouvir? Então, assim, deixa eu achar você para poder te adicionar. Pode começar, filho. Pode adicionar. Bom, gente, boa tarde, boa noite. E aí, dando sequência no texto, a Xiaomi vai trazer exatamente qual seria o que vai constituir o campo ético, né? Que até agora ela vai trazendo a constituição da ética e aí agora no último tópico, né? Ela vai fazer aí uma diferenciação entre ética e violência. E aí ela vai trazer o que constitui, então, o campo ético, né? Isso que nós chamaríamos de ética. E aí ela vai trazer inicialmente, né, a consciência moral e a vontade. A consciência moral sendo todo esse nosso toda a nossa capacidade em escolher diante de alternativas que nos são possíveis, de uma forma que isso não venha, de uma forma que isso não seja, nós não estejamos sendo coibidos a fazer aquilo, que seja uma escolha, uma simples escolha minha, né? Então, a consciência moral ela parte da capacidade que nós temos de escolher entre o que é certo e errado, bom ou mal, né? Enfim. Então é a nossa capacidade mesmo de assumir um lugar. E a vontade para Xavi seria a nossa capacidade de lutar, de domar, controlar as nossas paixões. E aí aqui ela está trazendo paixões, todos os sentimentos que nos afligem, a alegria, a tristeza, a raiva, o ódio. Então, o sujeito, a vontade dentro do campo ético, ela está relacionada à minha capacidade mesmo de conseguir resistir a isso. Então, a ética não se trata, quando a gente fala de liberdade em ética, não se trata de poder fazer tudo o que eu quero. Né? Se eu não me engano, é o Sartre que fala isso, né? O homem é escravo da sua liberdade, né? Exatamente porque estar liberto não significa fazer aquilo que eu quero, mas significa fazer aquilo que eu preciso fazer. Né? Isso é liberdade. Pelo menos para Sartre, isso seria liberdade. Né? Então, essa minha, a vontade é essa nossa capacidade de resistir às paixões e tomar as decisões partindo da ética e não da paixão. Enfim, então, mas ela vai resumir que o campo ético ele é dividido em dois: o agente moral ou sujeito ético e a virtude ou os fins e meios éticos, né? Como ela vai trazer para a gente. O agente moral, e aí a gente logo percebe, né, que a gente hoje está num campo que talvez isso não seja possível ainda, né? A gente alcançar um sujeito ético como ela traz aqui no texto para nós. Ela vai dizer assim, olha, o sujeito ético ou moral só pode existir se for consciente de si e dos outros, ou seja, ele tem a noção de que os outros são iguais a ele, há algo de comum entre o humano. Isso é muito, isso inclusive, gente, é algo surpreendente e necessário, exatamente porque quando eu me entendo como comum, eu passo a enxergar o outro num lugar muito mais próximo. Eu passo a ter consciência da existência do outro. Se eu entendo que eu sou diferente, ou que eu sou só diferente, que nós somos diferentes, né? Que eu não tenho nada em comum com o outro, eu não consigo enxergar o outro como igual. É numa dessas aí que a gente tem, por exemplo, a escravidão, a gente tem o processo fascista na Alemanha, esse não encontro de igualdade com o outro sujeito.
essa perda de igualdade. Então, eu vou subjugar o negro a trabalhos braçais, eu vou tirar ele da sua terra, exatamente porque ele não tem alma. Ele é um animal. Né? Isso inclusive, gente, está nas cartas dos padres aos colonizadores, aos escravagistas, né? Dizendo que eles assumiam que os índios e os negros não tinham almas, por exemplo. Né? Eu vou subjugar a população judia porque eles são diferentes, eles são impuros. E a nossa raça é a raça pura. Eles estão nos corrompendo. Então eu tiro a essência do comum do igual. Então eu perco aí o processo ético. Quando eu não consigo enxergar o outro como igual, eu perco o processo ético. E aí eu posso trazer isso também para um outro campo, gente. Aqui eu estou falando de um extremo, de extremos, né? Na completa ausência ética. Mas a gente pode pensar isso, por exemplo, quando eu dou dinheiro a alguém e me sinto superior por ter feito isso. E me sinto melhor por ter feito isso. Eu não me encaro como igual àquele sujeito. Eu estou me encarando como alguém que está acima dele. Né? Então, eu também estou deixando de ser ético aí. Então, a ética ela vai pressupor um olhar de igualdade para com o outro. Né? Entender que o outro é igual a mim. Ele goza dos mesmos direitos e deveres do que eu gozo. Né? O segundo ponto que ela vai trazer é dotado de vontade, ou seja, é a nossa capacidade de decidir. O sujeito ético, ele tem a capacidade de decisão. Ele pode decidir. Ele verá que há escolha. Sempre há escolha no processo ético. Então, há um processo decisório. Então, o sujeito ético, ele é dotado da vontade. Né? Nós somos capazes de decidir sobre as alternativas, as escolhas, os caminhos, né? Que não são colocados, mas, sobretudo, né, fazer essas escolhas diante das nossas paixões. Porque o sujeito ético ele vai tomar a decisão além da sua paixão. Não importa se ele está feliz, se ele está alegre, se ele está com raiva, se ele está triste, ele vai tomar a decisão que é certa, né? Que aqui seria certa. Responsável, né? Então ele avalia os efeitos e as consequências das escolhas que ele faz sobre si e sobre os outros. E aí, gente, isso é algo hoje está no horizonte realmente distante de nós, né? A gente não avalia as consequências das nossas ações, nem para nós, nem para os outros. Perdão. E por último, o sujeito ético, e aí, né, seria o sujeito livre, né? O sujeito ético, o sujeito da ética, seria um sujeito que está livre. E o que é ser livre aqui? É poder decidir sem estar submetido aos meus impulsos, ao externo. Então, eu decido independente se meu pai vai achar ruim, se meu colega vai me olhar feio, se minha namorada vai terminar comigo, se o vizinho vai se importar. Eu tomo a decisão que eu tenho que tomar, sem pensar no que o outro vai pensar. Livre aqui não significa tomar uma decisão arbitrária de autodestruição e destruição alheia, mas significa tomar uma decisão sem levar em conta de forma cega o outro. E aí aqui é o outro no sentido oposto. É não sentir medo, por exemplo, né, sobre o que o outro vai pensar de mim. É não me sentir atado, é não me sentir coibido a tomar uma decisão. Porque eu preciso, ou porque é necessário, eu vou tomar. Eu tomei essa porque eu quis tomar. Foi essa decisão que eu quis tomar. Então, essa liberdade, né? E aí, por isso que a ética ela é sempre uma questão, né?
E aí ela vai dizer que olhando dessa forma para o sujeito moral, a gente vai entender então que existem duas posições para o sujeito moral: a ativa e a passiva. A posição passiva, ao contrário do que a gente vai imaginar, é uma posição em que eu atendo aos meus impulsos, aos meus desejos, de forma inconsequente. Eu me detenho de fazer alguma coisa ou outra coisa pelo medo do que os outros estão pensando de mim, do que os outros vão pensar de mim, né? Enfim, esse sujeito que ele acaba não. Ele acaba indo para um campo, né, que a Xavi vai chamar de vício. Né? Então, a virtude é o sujeito, é tudo que há de melhor, é tudo que há de bom. Né? E o vício é tudo isso que há de ruim. Então, o sujeito passivo é o sujeito do vício. É esse que está entregue mesmo às próprias paixões. O sujeito ativo é esse que controla as próprias paixões, que dialoga consigo mesmo, que questiona a si mesmo a todo tempo, que se coloca para pensar, que coloca o seu saber em jogo. Né? Na psicanálise a gente diz isso, inclusive, né? Como que o saber, a suposição do saber, ela é danosa, por exemplo, para o indivíduo. Porque a pessoa fala, eu sei, isso deixa ela engessada no processo. Então ela não consegue sair disso, ela sabe tanto sobre aquilo que a possibilidade de falar assim, não sei, é tão pequena que ela fica presa, ela fica engessada. Né? Então o sujeito ativo é o sujeito do controle das suas emoções, é o controle dos seus desejos, é aquele que faz o que precisa fazer, né? É aquele que tem a consciência de si, a consciência sobre o outro, mas que também o outro é alguém que ele não quer ferir, mas não é alguém que vai ditar a vida dele. Né? Então, é esse lugar, é essa capacidade mesmo que nós temos de seguir nas escolhas que nos são possíveis. Seguir nas escolhas que para nós são escolhas possíveis, né? Eu estou com uma dificuldade financeira. Quais são as escolhas possíveis que o Sócrates tem? Eu vou tentar um trabalho, eu vou tentar montar uma coisa para mim. Roubar, o Sócrates não é uma escolha. Ou seja, está fora do meu campo ético. Porém, para algumas pessoas, roubar está dentro do campo ético. Não, eu vou roubar. Não tem como, já tentei emprego no eu vou roubar. Né? Então está dentro do campo ético. Então é saber mesmo fazer as escolhas dentro do que é possível. E aí, já aproveitando esse gancho, né, do roubo, a gente entra nos fins e nos meios. Então a Xavi vai falar sobre isso, sobre os valores morais. Então, os fins e os meios. Então, vamos lá, eu estou com um problema financeiro. Maquiavel, né, que é um grande escritor, um grande filósofo, Maquiavel não falava de ética, Maquiavel nunca falou de ética, Maquiavel fala de governo. Quando ele escreve sobre o príncipe, né, ele está falando do principado ali, do processo de governança. Então, quando Maquiavel diz assim, os fins justificam os meios, ele está dizendo para a gente que no governo, os fins estão justificados pelos meios, né? Então tá tudo certo, faça como faça, desde que você governe. E aí ele vai falar da coação, da coesão, né? Da coerção e da coesão, enfim. Na ética, os fins eles não justificam os meios. Então, se para que eu enriqueça, eu preciso roubar alguém, isso então não é ético. Porque eu estou causando um dano a alguém. Logo, eu estou num campo vicioso, não num campo virtuoso.
Porque o outro, se eu estou roubando do outro, o outro talvez nem saiba que isso está... Aliás, talvez não, ele não sabe que isso está acontecendo. Porque se eu estou roubando, o roubo pressupõe uma ocultação, a pessoa não sabe. Então, nesse ponto, eu não estou sendo ético. Ainda que o fim seja um fim ético. Não há. Né? E aí, no texto, ela traz um exemplo para nós, muito interessante, que que ela vai dizer assim: suponhamos uma sociedade que considere um valor e um fim moral a lealdade entre os membros. Então, aqui na nossa... Vamos pensar que aqui agora nós somos uma pequena sociedade. E a lealdade é o maior valor entre nós. Logo, se há lealdade, não há medo, não há mentira. Cadê? Ela coloca aqui. Não há crueldade, não há inveja, não há adulação, não há má fé, né? Porque nós somos todos leais uns aos outros. Só que, e aí vem a grande questão, né, que a Charlie põe para nós, né? Como é que nós podemos forçar alguém a ser leal a nós? Porque não tem como eu forçar a lealdade. Se eu forço a lealdade, eu estou utilizando-se do medo, porque eu vou dizer para ele, ó, é o que eu fiz, é o que estava hoje, eu estava hoje pensando nisso, né? Eu parei para comprar um batom para as crianças, e aí a Ana Rosa desceu do carro, né? Aí a moça falou assim, ela desceu do carro, eu virei desesperado, volta para dentro do carro aí. E falei, olha, minha filha, você desobedeceu o papai, você não vai ganhar batom. E ela chorou, mas papai, eu quero o batom. Minha filha, você desobedeceu. Eu falei para você não sair, para você ficar quietinha no carro. E eu quero, mas eu quero o batom. Foi sem querer, não faço de novo. Né? Então, a escolha dela levou uma consequência. Ou uma punição. Uma consequência não, é uma punição. Logo, se eu forço uma lealdade a alguém e a pessoa descumpre, eu vou precisar punir. Logo, a pessoa vai ter medo de descumprir a lealdade, então ela não vai. Isso não é uma lealdade ética. Entretanto, o sujeito leal, ele pode estar mentindo sobre a lealdade dele. E aí a gente tem a mentira no processo. Eu posso mentir para o outro para que ele seja leal a mim, e o outro pode mentir para mim dizendo que é leal a mim, por exemplo. Né? Então, a mentira está aí. Então, ela vai dizer que que nenhuma das duas situações, nem pelo medo, nem pela mentira, vai justificar eu querer, no fim, uma lealdade. Eu menti para que você fosse leal a mim. Isso não é ético. Isso não é ético para a Charlie, né? É isso que a Charlie está apresentando. Não há ética nesse processo. Exatamente porque o indivíduo ele tem que ter a liberdade e a consciência para que ele possa escolher. Então eu digo assim, gente, olha, eu sou uma pessoa assim, 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 assado. Se vocês quiserem ficar e me ouvir, eu vou adorar. Se não, dar a opção ao outro para ele ficar. E aí eu estou tomando novamente o exemplo da lealdade, para se ele fique, né? Eu até eu falei das crianças exatamente por isso, porque eu pensei na questão da autoridade. Que a autoridade ela é imposta, né? A gente impõe a autoridade. A autoridade conquistada é totalmente diferente. Quando o indivíduo ele conquista a autoridade sobre o outro, não há medo, há respeito. A autoridade que é imposta, ela é imposta pelo medo. Foi aí que eu falei, peraí, eu estou punindo a minha filha, porque ela saiu do carro. Mas essa não é a via que eu quero. Falei, não, minha filha, você vai ganhar o batom, fica tranquilo. Mas a gente vai conversar, porque você não pode sair do carro, meu amor. Ali é rua, ali você podia estar passando um carro, você não vê. Então, é mesmo esse ponto que a Charlie vai trazer, que na ética, os fins eles não vão justificar os meios.
né? É necessário, então, que, para que eu tenha fins éticos, eu utilize meios éticos para alcançá-los. Para que eu seja plenamente ético, aqui no que a Xavi está colocando, para que eu seja um agente ético, eu preciso utilizar de meios éticos para alcançar os fins que eu desejo. É isso, acho que é isso. Tem dois itens, tem um itemzinho aqui muito interessante, né, que é o ser melhor. A ética, né, é que nós sejamos melhores de alguma forma. Opa. Eita, peraí que deu uma... Ué, por que parou aqui o meu vídeo? Enfim, daqui a pouco eu vejo isso. Que é do Dorian Gray, né? Que é um diálogo do Dorian Gray sobre moral mesmo, é interessante. E é isso. Deixa eu mexer aqui no meu. Nós estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Não sei o que aconteceu. Mas é isso. Podemos